O comunicador da maioria, Zé Roberto, Tribuna Livre. Alô, você, bom conselho, querida, são 12h08, aqui Zé Roberto, no seu Tribuna Livre, na técnica de som, ele, Milton Filho, desejando a você, meu amigo, minha amiga, uma boa tarde com muita paz, muito amor, muita felicidade para você e toda a sua família. Hoje iremos conversar num grande debate sobre a história, um pouco da vida, desse grande baluarte da história de Bom Conselho, o padre Alfredo Pinto Damaso. Já está em nossos estudos o jornalista Luiz Clério, a nossa companheira Glorinha Luna, Zé Tenório, odontólogo, dentista, amigo Zé Basílio, conhecedor da história do padre Alfredo, e a nossa querida amiga Ismênia também aqui presente. Mas, meus amigos, eu queria, inicialmente, o boa tarde do amigo Luiz Clério, não é? Luiz Clério daqui a pouco vai ler a carta, testamento, padre Alfredo, vale não? Então nós lemos aqui. Boa tarde, Luiz, obrigado pela presença. Boa tarde, Zé, estamos novamente aqui na Rádio Comunitária, agradecendo aos ouvintes que nos prestigiam, e hoje nós vamos falar sobre uma figura ímpar da cidade de Bom Conselho, do município de Bom Conselho, que é o padre Alfredo Damaso. E ficamos aqui contentes e satisfeitos porque temos aqui uma autoridade para falar sobre o padre Alfredo, que é o nosso amigo Zé, que vai falar aí. Pode-se dizer que Zé Basílio é um alfredólogo? Com certeza. Boa tarde, Glorinha Luna, um prazer imenso falar com você mais uma vez. Diga. Boa tarde. Boa tarde. Prazer imenso tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Prazer também revê-lo, estou aqui colaborando com o que bem. Sobre o padre Alfredo. Pois é, padre Alfredo era uma pessoa excelente, eu tenho muita admiração por ele. Para mim é meio que um santo. Me casou, me batizou, me crismou. Então eu acho que ele é um grande herói de Bom Conselho. Zé Tenório, boa tarde pela sua presença, você que entende profundamente, não só da história de Bom Conselho, da história de Padre Alfredo, e hoje, especificamente, sobre o Padre Alfredo, vamos começar hoje. Boa tarde, Zé. Mas é uma alegria muito grande estar aqui novamente na Rádio FM, e principalmente falar sobre o Padre Alfredo Pinto Damaso, de Alagoas. Agora eu queria dizer que a satisfação é que o pessoal que está aqui não foi coroinha, foi o biscoito. Ele foi coroinha de Padre Alfredo, e tem uma pessoa importantíssima sobre o Padre Alfredo, é Zé Basílio, que conviveu durante muitos anos com o Padre Alfredo. Da minha parte, eu, graças a Deus, fui batizado por ele. Só isso. Boa tarde, Zé Basílio. Boa tarde, seu Zé Roberto. Roberto? Zé Roberto. Eu me sinto feliz no meio de tanta gente importante aqui, né? É a primeira vez que eu estou falando no rádio, né? Para todo o Brasil escutar. É uma alegria, né? Eu me sinto feliz. Não mereço tanto suspensório, né? Mas agradeço o convite, né? Estou à disposição para o que eu souber responder. Boa tarde, Ismênia. Boa tarde, Zé Roberto, todos os ouvintes da Rádio Comunitária. Parabéns por esse programa, por esse homem luxo que foi o nosso padre Alfredo, que eu conheci muito pouco, porque eu morava em Alagoas. Mas o pouco que eu conheci me marcou muito, pela humildade dele, pela sabedoria. Era uma figura ímpar, uma pessoa muito diferente, padre Alfredo. 12h14, meu amigo, minha amiga, tem aqui um documento interessante, né, sobre o padre Alfredo. Esse documento aqui foi um discurso proferido na Câmara dos Deputados pelo deputado alagoano Oséias Cardoso, que inclusive é vivo ainda hoje, mora em Brasília, né, em memória do falecimento de padre Alfredo. O nosso amigo Oséias Cardoso, esse eu conheci de perto, na minha infância, lá em Maceió. Pensa num caba bravo, Oséias Cardoso. Mas ele fez aqui, foi deputado federal, foi deputado estadual em Alagoas, só não conseguiu ser governador. Mas ele fez um discurso aqui interessante. E no final do discurso do companheiro Oséias Cardoso, ele fala, inclusive, um detalhe interessante que eu não sabia, Zé Tenório.
O padre Alfredo participou da Revolução de 30, é interessante, né? Inclusive, um dos grandes revolucionários de 30 foi o general Juarez Távora, que diz o seguinte, um salvo-conduto a padre Alfredo. O portador desse, padre Alfredo Pinto Damaso, é pessoa a quem muito deve a Revolução. Recomendo a todo aquele a quem ele se dirigir o máximo empenho em servi-lo, porque será servir à própria Revolução, Maceió, 18/10/1930. Me chama também aqui a atenção, eu vou ler, é a carta testamento, a humildade com que ele fez essa carta testamento para os paroquianos aqui de Bom Conselho. Testamento do padre Alfredo Pinto Damaso, pároco de Bom Conselho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentindo-me gravemente enfermo, além da pior das enfermidades, a velhice, quero deixar alguns esclarecimentos e algumas determinações sobre causas de minha pobre vida. Estou nas mãos de Deus, meu Pai, e dele aceito alegremente tudo o que ele houver disposto sobre a minha vida. A ele peço perdão pelos meus enormes pecados e deficiências. A ele ofereço a minha morte. Quero que ela seja um ato de amor perfeito à Santíssima Trindade, assim como um ato de total submissão e adoração à vossa vontade soberana. Também de amor à Santa Igreja. Tenho muito medo da justiça de Deus, mas tenho uma confiança ilimitada na sua misericórdia infinita. Sou pobre, o pouco que possuía já foi distribuído, pouquíssimo resta. Para maior clareza, desejo e determino o seguinte. Primeiro, na cidade de Bom Conselho, nos fundos da casa paroquial, construí um sobradinho que determinei de Uquixó para minha residência. Quero e faço doação deste humilde prédio à Sociedade de São Vicente Paulo, Casa de São Vicente, que tem personalidade jurídica para o fim de auxiliar com seus rendimentos ao abrigo do Moura ou à Casa da Caridade de velho e amparado até hoje com as esmolas dos filhos e de gentes que temos conservado dos bons paroquianos. Terei uso fruto enquanto viver e quero que seja inável perpetuamente. Confio no critério da justiça do nosso bispo diocesano. No alto da ermida de Santa Teresinha, num pequeno sítio junto à capela, que tem já seu patrimônio em terra e casas de aluguel, fiz também um sobradinho para a residência do vigário ou do capelão. Do mesmo modo, quero que seja incorporado ao patrimônio da ermida com as mesmas condições acima determinadas. Segundo, biblioteca, quase desaparecida, não convém dizer. Restam poucos livros, todos eles quero que façam parte da biblioteca do meu irmão mais novo, por mim educado, Jorge Pinto Damaso. Quanto, porém, aos livros eclesiásticos, ficarão sob seus cuidados e destinado ao primeiro sacerdote da família que me ornasse futuramente. Terceiro, minha casa é paupérrima. Nunca me incomodou a falta de conforto. O meu irmão Jorge disponha de tudo quanto quiser, lembrando-se de deixar cadeiras e camas à casa paroquial. Lembrando-se também de Paulo e da velha Júlia. Não sei se o nosso amigo Zé Basílio conheceu o Paulo e a velha Júlia. E no final ele diz o seguinte: atenção, no caso da morte aqui no Recife, é preferível o sepultamento aqui mesmo, para evitar atrapalhação e despesa no seio da família. No chão, como cova bem funda. Enterro paupérrimo, não convém transportar para Bom Conselho. Para quê? Melhor aqui mesmo. No caso de Bom Conselho, se morto lá, seria o sepultamento no pátio da ermida, antes da entrada, numa rede presente de Alfredo Canuto, rede de linho do Amazonas. E dentro do caixão da caridade, se os índios reclamarem, seria na capelinha da aldeia, lá em Águas Belas, né? Então essa é a carta testamento do padre Alfredo Damaso. Luiz Clério, que lembrança você tem de padre Alfredo e o que ele representou no contexto da educação, do social, em nossa Bom Conselho? O seu pai parece-me que trabalhou com o padre Alfredo, não é isso? Ele foi sacristão. Era pai Lúcio e Pedro Sacristão. Eram dois, né? Inclusive o seu pai, Lúcio Duarte, né? Ele foi um dos fundadores
que participou da primeira reunião da criação de Rainha Isabel em 1938, Consta, ao lado de Padre Alfredo, não é verdade? É verdade. E eu ia como criança quase dentro da igreja da casa do padre, né? Então a minha formação é com o Padre Alfredo, aquele homem sério, padre direito, que quando ele dizia, se ele dissesse na missa do domingo que na segunda-feira era feriado, acabou-se. Era feriado em Bom Conselho, ninguém discutia não. Ele era visionário. O Padre Alfredo chegou a ser visionário, né? Porque o Padre Alfredo, quando construiu a Ermida Santa Terezinha, junto à Ermida, a casa do padre, né? Ele nada mais fez o que hoje o povo faz, morar no alto, né? Por causa de clima, por causa de tudo, não é? A igreja para ele era a vida dele. Tudo a igreja, ele vivia em torno da igreja, tudo era a igreja, ele fazia de tudo. Um auxiliar dele, a quem ele determinava, que nessa época não tinha Zé, mas já tinha o Gabriel Vieira Belo, que era o homem que tocava a sarafina, era o homem que organizava as procissões, fazia tudo. Mas as procissões era um negócio, se hoje fosse o Padre Alfredo ainda, não tivesse alguém com o espírito Padre Alfredo para fazê-las, seria uma atração turística. Havia gente de todos os lugares para assistir. A Semana Santa, na época do Padre Alfredo, extraordinária, Zé. Tinha o Cristo móvel que ficava em frente ao altar-mor, né? Significando a passagem da Via Sacra, né? Na sexta-feira da Paixão, Zé, quando iam tirar Cristo da cruz, Zé de Puluga tocando a marcha fúnebre, e o Cristo sendo lá, saindo da cruz, era chorando dentro da igreja, todo mundo chorava. É um negócio impressionante, não é? E eu fui coroinha do Padre Alfredo no tempo da missa em latim, Dominus Obispo, aquela coisa toda que eu não sabia nem o que queria dizer, mas decorava. Fui apóstolo do Padre Alfredo, lava pés, não é? Então hoje quando eu vou à igreja por exigência de Zé Tenório, que ele quer que eu vá à igreja, quando eu sinto, Zé, uma mudança enorme, porque antigamente você tinha que se confessar, pagar seus pecados com o que o padre mandava você fazer, tantas Ave Maria, tanto Padre Nosso, etc. Para não tomava café de manhã, você ia em jejum, com certeza. E o padre, com aquela cerimônia toda, pegava a hóstia, botava na sua... Isso é um cerimonial, era um negócio muito sério, né? Hoje, você pega você sai distribuindo, ele não quer saber se você se confessou, se você tem pecado, nada, isso aí distribuindo, quer dizer, são transformações que, até uma transformação que o padre celebrando a missa olhando para os fiéis, porque antigamente era de costa, né? Mas são essas coisas que hoje a igreja é totalmente diferente do tempo do Padre Alfredo. Eu era, me considere o que fizer, mas eu era muito mais a igreja do Padre Alfredo Damas. Minha amiga Glorinha Luna, que imagem você tem do nosso querido Padre Alfredo? Ele tinha um perfil sério. Foi o padre que eu vi o povo respeitar, foi o Padre Alfredo. Foi um dos padres que eu já conheci. Se fazia respeitar mesmo. E um certo dia, não sei se eu era professora, e ele me convidou para saudar as mães na igreja. E eu fiz essa saudação. A igreja estava cheia. Então, assim, eu fiz e fui feliz, né? Eu acho que ele confiou em mim e eu interpretei mais ou menos. Você foi batizada em Quebrangulo? Eu fui batizada em Caldeirão dos Guedes. Padre Moisés? Crismada, casada em Padre Moisés? Não, Padre Alfredo? É. Que Moisés na época era Quebrangulo, né? Era Padre Alfredo. Padre Alfredo aqui. E me casei aqui com o Padre Alfredo. Você foi batizado Alfredo. E foi casado por Padre Alfredo. Eu tinha o maior respeito àquele padre. Eu acho que ele é secular, ele é inesquecível. Ele é maravilhoso. Um dos padres. É um valor da Igreja Católica, viu? Com certeza. Dos maiores valores. Zé Tenório, o nosso amigo Luiz Pério tocou num ponto importante. Antigamente havia mais respeito dos padres para com os seus católicos, ou seja, seus paroquianos. Hoje não tem mais esse respeito. Com análise em cima disso aí, na sua opinião? Ô Zé Roberto, antes de falar sobre isso rapidamente, a gente tem que aproveitar o tempo, viu? Padre Alfredo, que é de Anadias,
do estado das Alagoas, ele estudou no Recife, Olinda Recife, no seminário, e no ano de 1905, na famosíssima Basílica da Penha, ele foi sagrado padre. Depois ele foi nomeado, o padre Alfredo foi nomeado para ser pároco no bairro da Boa Vista, o tradicional bairro do centro do Recife. Depois da Boa Vista, ele foi requisitado para ser professor no seminário de Qual foi o ano que ele foi ordenado? 1905. 1905. Inclusive, devia ter havido uma festa pelo centenário dele aqui em 2005. Então, ele foi requisitado para ser professor, foi professor. Depois foi nomeado, sabe para onde, Zé Roberto? Ele foi pároco em Petrolina. De Petrolina, ele saiu de Petrolina, foi ser pároco em Surubim, Pernambuco. De Surubim, padre Alfredo Pinto Damaso foi transferido para Correntes. Em Correntes, ele foi padre. De Correntes, ele veio para Bom Conselho no ano de 1918. E aqui ele ficou até a sua morte, de 18 a 1964. Mas tem coisa importantíssima da vida do padre Alfredo. Ele fundou, eu vou dizer rapidamente. Fique à vontade. Quando ele chegou em Bom Conselho, em 1918, ele começou assim. Ele começou fundando o jornal Clarão. Passou 2 anos e tanto. Era quase também de Luiz Clério. Já naquela época? Naquela época. O jornal fundado por padre Alfredo Pinto Damaso. Depois, padre Alfredo foi, numa sequência assim, sem ser muito organizada, ele foi capitão do exército na Revolução de 30. E altamente conceituado, o general lá de Maceió, general de exército, pedia para padre Alfredo e apaziguar, depois da Revolução, as cidades do estado de Alagoas. Isso é de uma grandiosidade extraordinária. E um fato interessante foi no ano de 1935. Agora, esse foi difícil. Em 1935, os amigos deles, que eram as pessoas que tinham personalidade, que está se acabando hoje em dia, do Bigodão, Povo, se reuniram e foram na casa do padre Alfredo e disse: padre Alfredo, o senhor tem que ser candidato a prefeito. Porque ninguém aguenta Zé Abílio ser prefeito todo ano. Isso em 35, em 1935. O senhor tem que ser candidato a prefeito, padre Alfredo. Disse: mas eu não sou político, nem vou pedir voto a ninguém. Mas deixe seu nome circular aí, para o senhor ser candidato. Era muita gente, Coronel Cambuim, era muita gente aí, e eu sei que ele foi, ele deixou botar o nome dele. Agora, você enfrentar o Coronel Zé Abílio não é muito fácil, né? Mas a eleição foi tão disputada, que a eleição Saluá, Terezinha e Atecá, tudo era de Bom Conselho, votava em Bom Conselho. Então, a eleição foi definida em 2 sessões. Olha, foi definida em Atecá e lá em Taquari Velho, de Dona Tecília do Amaral Vila Nova. Agora, veio promotor, juiz, soldado de polícia, tudo, para ver a eleição nessas 2 urnas. Porque estava empate a eleição, em Bom Conselho todo. Aí o coronel Zé Abílio fez o quê? Pegou as moças mais bonitas de Bom Conselho, mandou uma parte para Iatecá, que é distrito de Saluá, outra parte para Taquari Velho, eu não sei se a base sabe disso, para Taquari Velho, e as moças faziam o seguinte: elas não tomavam o voto, não roubavam nada não. Era tudo bonito, cheirosa. Quando ele chegava, era matuto mesmo naquela época. O eleitor chegava? O eleitor chegava, ela dava o braço, dizia: olha, vamos fazer o seguinte, padre Alfredo é uma pessoa ótima, é um padre extraordinário, agora deixa ele ficar na igreja, e vamos botar no coronel para ficar na prefeitura. Resultado: perde o coronel Zé, perde o padre Alfredo por 60 votos. 60 votos? 60. Essas 2 urnas. Padre Alfredo teve uma raiva tão grande que criou Rainha Isabel. Ele foi quem fez Rainha Isabel. Olha, ele construiu aquela igreja com o povo de Rainha Isabel. Eu tenho um documento que eu não dou mais nunca à igreja de Bom Conselho. Só se fizer um museu digno e com responsabilidade. Eu tenho a carta escrita com a letra dele da construção da igreja de Santa Isabel e Rainha Isabel. Eu tenho a carta testamento escrita com a letra dele. Isso aqui é um resumo da carta que ele fez, carta testamento. Pois desse dia em diante, viu? Aí Padre Alfredo começou, como professor coronel, Padre Alfredo, aquele amarelo não presta. Mas só quem dizia que o amarelo não prestava, que era o coronel, era ele. Ninguém tinha o direito de falar do coronel Zé Abílio, não.
E se fosse falar sobre isso, dá um livro de qualquer espécie que você quiser, Padre Alfredo e o Coronel. Agora, quem brigava não era Zé Bito, não. Quem brigava era Padre Alfredo com ele encrencava. Olha, agora, eu não sei se Glorinha sabe, e o povo de Bom Conselho. Em 1945 e 1946, quem assumiu a diocese de Garanhuns foi uma pessoa chamada Padre Alfredo Pinto Damaso. Porque ficou vago lá em Garanhuns, o bispo lá foi transferido para o Pará, e por unanimidade fizeram a eleição. Eleição no Agreste Médio do Novinho, todos os municípios, é só dar para, né? É liderança. Padre Alfredo assumiu a diocese de Garanhuns e nomeou Monsenhor Júlio Siqueira. Zé Basílio conheceu o Monsenhor Júlio Siqueira, o melhor pároco que tinha, ele escolheu o melhor que tinha. E um fato histórico isso, você sabe que ele nomeou para Palmeirina? Coincidência, né? Padre Osana. Padre Osana? Sim. Aquele que matou o bispo em 57, é verdade. Então, mas Padre Alfredo botou Monsenhor Júlio Siqueira. Agora, ele ficava triste. Ele ficava aperreado. Todo dia ele ia para Garanhuns e voltava, porque ele não queria ficar em Garanhuns. Ele só sabia o acesso fosse aqui. Agora, tem um coroinha da época dele, se ele estiver me ouvindo, esse é meu irmão. E irmão mesmo, chama-se Paulo Tenório Luna. Paulo Luna disse, mas quando o Padre Alfredo chegava, tinha hora que ele estava num nervoso tão grande, aperreado, vem da hora o bico papo, fazer uma bula papal, botando ele para ser bispo. Mas ele disse tanto que não queria as autoridades de Garanhuns, de todo que ele ia encontrando, terminaram ele não sendo. O que ele queria era ser padre de Bom Conselho. Mas isso não é um fato interessante. Muito interessante. Agora, deixa eu dizer uma coisa a vocês. A grande obra de Padre Alfredo, mas eu tenho que dizer, ligeiro, não precisa falar mais não. Mas a grande obra de Padre Alfredo, que isso para mim o santificou, foi a defesa intransigente dos índios do Brasil. Ele chegou em Águas Belas, os índios viviam morrendo de fome, porque o branco, chamado branco, não queria dar o direito deles. Ele foi tanto ao Rio de Janeiro que conseguiu, com o presidente da República, ele regulamentou, registrou as terras. São 11 mil hectares de terra lá em Águas Belas, para os índios funiosos. Sabe como é o nome da aldeia lá? Chama-se Aldeia do Pinto Damaso. Tem um busto de Padre Alfredo lá, chega a dar até tristeza que eles não mandam recuperar. Tinha que o povo de Águas Belas mandar recuperar, chamar aqui Frei Dimas, que é um artista, chamar Eduardo Santeiro, que é um grande artista de Bom Conselho, vem do país inteiro, para restaurar aquilo ali. E outro detalhe que eu vou dizer a vocês. Porto Real de Colégio em Alagoas. Tem tribo indígena. Sabe como é o nome da tribo, meu amigo? Chama-se Dantas Barreto. Marechal de Guerra Emílio Dantas Barreto. Sabe que tem esse nome? Padre Alfredo Pinto Damaso. Agora, para terminar, para eu não ficar sozinho, eu quero dizer a vocês, foi o que o Padre Alfredo fez. Primeiro, ele construiu a ermida de Santa Terezinha no ano de 1935. Essa ermida era para comemorar o centenário da Toca de Bom Conselho. Ele construiu a Casa da Caridade. Foi ele que construiu. Ele começou o Hospital de Bom Conselho. Ele falou com Zé Hermílio de Moraes. Eu tenho a fotografia com Zé Hermílio de Moraes e não vou dar não. Quando tiver um museu para Alfredo, eu dou essa fotografia dele com Zé Hermílio de Moraes. Ele pegava no braço de Zé Hermílio. Conseguiu todos os tijolos, todo o cimento. Ele construiu, quando ele morreu, o hospital tinha uns 2 metros de altura. Aquela questão do muro, vê se outra pessoa diz aí, foi interessantíssimo o dia que ele morreu. Eu já falei, fala sobre isso aí. Da queda do muro. Agora, e eu vou dizer uma coisa, a Casa da Caridade, ermida, ele fez o hospital, começou o hospital, a pré-maternidade mãe sertaneja. O índice de mortalidade aqui da gestante era enorme, e das crianças. Ele fez a maternidade mãe sertaneja. Eu queria que vocês ouvissem o relato de Terezinha Maia, que foi enfermeira lá. Padre Alfredo subia. Sim, conseguiu uma ambulância. Tinha uma ambulância. Os caras deram a ambulância a ele, novinha. Se lembra, Brasil? 64? 63, 64. Então, Padre Alfredo subia. Quando chegava lá, Terezinha disse que conhecia. Quando o cabelo dele, que ele era moreno claro, né, ele parecia um índio. O cabelo ficava meio espantado assim, meio balançando. Ele disse, eita, aquele hoje ele vem com raiva. Ele chegava lá e dizia, Terezinha, como é que tá aí? Tá tudo bem. Aí o Padre Alfredo dizia, cadê o carro? Cadê a ambulância? Você sabe qual era o que Terezinha dizia?
Dr. Raul Cambuí mandou para, por exemplo, para Garanhuns. Pronto. Dr. Raul falando, a ordem. Dr. Raul podia fazer o que quisesse. Porque a ambulância tem que ser destinada somente às mulheres. Não podia levar homem de jeito nenhum. Que a prefeitura que mandasse. Ele olhava assim e dizia, cadê o povo que está que trabalha aqui na maternidade Mãe Sertaneja? Ele disse, estão acabando naquele quarto. Terezinha era figura extraordinária, não mentia, fortíssimo. Estão ali no quarto, pai. Porque eles com medo do senhor. Ele dizia, eu sou algum bicho. Deixa eu ver esse pessoal aí. Vamos trabalhar, moleque. Que conversa é essa? Eita, que Padre Alfredo é uma figura extraordinária, não. Padre Alfredo foi santo. Ele resgatou a história religiosa de Bom Conselho. As festas de Bom Conselho eram extraordinárias. Nenhum padre vai conseguir fazer o que ele fazia na Semana Santa de Bom Conselho. Nossa Senhora, todos os personagens bíblicos eram retratados. E aí daquele quem era que se negar? Eu vou dizer um fato aqui, que se ele não ter ouvido, Loredo, naquela época era jovem, bem jovem, tinha um grupo de uns 20 e tantos ou 30 rapazes, e é como gostava de beber, disse, esse ano ninguém sai da Semana Santa. Faltando 3 ou 4 dias para a procissão da Sexta-feira da Paixão. Aí disse, era Padre Alfredo, né? Aí Padre Alfredo chegou, fez bem assim, para Loredo de Juarez. Ele disse, uma coisa, vocês estão dizendo que não vão para a Sexta-feira da Paixão. Eu disse, não, Padre Alfredo, quem foi que isso é conversa, é mentira, pelo amor de Deus, nós vamos tudinho. Não existe mais isso. Aquilo é um fenômeno. E vou dizer a vocês, se Padre Alfredo Pinto Damaso, repito, o que ele fez, o estímulo que ele fez na ordem de Legião de Maria, nesse movimento antigo da igreja, as procissões, como nosso amigo disse, era para ser filmado. As procissões de Bom Conselho, a matriz tinha uma frequência enorme. E a virtude que ele tinha, eu vou terminar dizendo só o seguinte, olha, quando o pai dele faleceu, era pessoa rica de Alagoas, dono não era de usina não, mas negócio de cana de açúcar. Você sabe qual foi o resultado? Ele fez uma carta dizendo, irmão Jorge, a minha parte da minha herança ser dividida em todos os irmãos. Ele tinha um espírito franciscano. Por isso que ele dizia, tem uma vida paupérrima, me enterre no caixão da casa da caridade. Só isso, meu. Zé Basílio, como era o dia a dia de Padre Alfredo? Era uma luta constante, o dia a dia de Padre Alfredo. Você acordava cedo? Trabalhava muito. Gostava de comer o quê? Cuscuz, macaxeira? Leite? Era bem simples. Né? Bem sertanejo. A comida dele era bem sertaneja. Ele não tinha muito, não exigia muito não, né? A velha Júlia, como ele chamava, cuidava da comida bem fraquinha, né? Para ele, né? E é engraçado que um dia ela gostava muito de responder a ele, né? Um dia ela respondeu, ele falou não sei o que lá com ela, e ele respondeu, está respondendo o padre, você vai para o inferno. Ela disse, eu vou, mas vou pisando na cabeça de padre. Porque para o inferno, a escada do inferno, aqui desce, é feita de cabeça de padre. Eu vou pisando na cabeça dos padres. Aí ele achou graça, saiu rindo, né? Mas a vida dele era uma vida muito cansativa, né? Ele andava a cavalo, ele não tinha carro, não tinha com quem... Nem existia carro também naquele tempo. Só quem tinha carro aqui era José Vaz Correntão, tinha um jipe, e aquele homem do Vigário tinha um jipe também. O Vigário, né? Ranulfo tinha uma barata, né? Chamavam barata, né? O garrinho de Ranulfo era quem andava com ele, às vezes, né? Era Ranulfo. Mas ele ia para as capelas, em toda capela, em todo povoado, ele ajuntava o povo, fazia uma casinha para ele, né? Lá nas capelas. E ainda hoje tem. Tem Rainha Isabel, tem Caldeirões, tem na Igreja Nova. Fizeram um posto lá, na casa dele, fizeram um posto. E Lagoa São José ainda hoje tem, Barra do Brejo tem também. Tem uma casinha simples, mas tem, né? O vigário, que ele ia, passava de um dia para outro, 2 dias às vezes, né? Ficava lá, confessava o povo todinho, mas saía uma vez por ano também, né?
Mas quando eu passava um dia, 2 lá, nos povoados. Uma coisa interessante que ele falou aí, eu me lembrei muito, as mulheres eram de cabeça coberta naquele tempo, né? Para comungar era de joelho, né? Uma grade ali, e o padre ia para lá, ia lá e vinha cá, ia lá e vinha cá. Só o padre é quem dava comunhão. Leitura, só quem fazia leitura era o padre. As leituras da igreja, da missa todinhas, né? Só ele é quem fazia as leituras. Tem alguém na linha, alô? Tem. Quem tá falando? É João Nelson. Oi, João, boa tarde. Só informação, o padre Alfredo gostava muito de comer e só comia pão francês assado. Quando não, tirava o miolo. Não comia o pão francês com miolo e mandava assar o pão. Não comia o pão francês sem ser assado. Agora eu queria que algum de vocês aí falasse de Padre Alfredo Damas e as questões sociais do conselho. Padre Alfredo Damas e as questões sociais. Do João Nelson, Padre Alfredo Damas e as questões sociais. É bom anotar para a gente falar sobre isso aí. Mas continue, meu amigo Zé Basílio. Obrigado, Nelson. E o que eu sei de Padre Alfredo mais era isso, né? Ele era muito exigente com as zeladoras, com o sacristão, com as catequistas, né? Para ensinar direito, o catecismo, né? Ele ia conferir. Ele ensinava o catecismo ali na matriz, e depois ele fazia uma festinha ali, comprava confeito, dava às crianças ali, e ia fiscalizar o trabalho delas, se estava bem feito, né? Meus amigos, são 12h40, estamos aqui com essa mesa espetacular hoje, grande debate, falando sobre Padre Alfredo. Eu queria avisar que o nosso companheiro Zé Arnaldo, que sempre participa todas as sextas-feiras, mas ele teve um assunto urgente a tratar em Garanhuns, nos telefonou, infelizmente ele não pôde comparecer, mas um abraço ao nosso amigo Zé Arnaldo. Minha amiga, essa briga no bom sentido, né, do Padre Alfredo com o seu avô, Coronel Zé Abílio, chegou a haver reconciliação, Ismênia, você se lembra disso? Olha, era uma briga que, como você diz, não era briga, né? Porque Zé Abílio ia para a missa? Meu avô ia todo domingo, às 9 horas, ficava naquele altar do lado esquerdo, ia à missa, e Padre Alfredo celebrava a missa normal. Vovô era uma pessoa muito humilde, vovô não guardava ódio de nada. Mas vovô era muito firme nas decisões dele, na política principalmente. Tanto quando o Padre Alfredo perdeu, vovô mandou um recado para ele: olha, Padre Alfredo, você manda na igreja e eu mando na política. E o Padre Alfredo ficou muito aborrecido com isso. Nós íamos lá, mas a gente era muito criança, a gente tinha muito pouco, ele morava em Alagoas. Mas ele chegava lá, a primeira coisa que ele: cadê o amarelo, como é que vai? Ele não esquecia de perguntar para o vovô: cadê o amarelo? Ô vovô, por que o senhor chama ele de amarelo? Ele não é amarelo? Parece um índio. Agora, sua mãe e sua avó são duas santas. Tudo que ele pedia, porque a igreja naquela época pedia muito, né? Aqueles anjos laterais. Está chegando aqui o ex-deputado, grande amigo, empresário, amigo Hélio Urquiza, daqui a pouco vai dar valor a vocês aí, também falando sobre o Padre Alfredo. Ele pedia, ele mandava uma cartinha para minha avó, para minha mãe, pedindo tudo, queria as promoções de igreja para dar santo, tudo. Ele mandava pedir, papai dava, vovô dava. Mas ele não endereçava a vovô, endereçava a vovó. Uma vez a vovó se aborreceu, seu pai mandou um recado para ele: diga a ele que Ismênia tem marido, e sou eu. E Lidinalva também tem o marido dela. Portanto, ele tem que pedir a mim e a João Filino. Por que ele não pede? Padre Alfredo, não, eu duas santos. Os dois não são santos, eu não vou pedir. Só peço para mandar pedir a mamãe e a vovó. Era assim, era uma figura Quem muito... morreu primeiro foi Padre Alfredo, 64. Não, vovô. Sua avó? Não, vovô, foi Padre Alfredo. 64, foi, né? Foi. O Coronel Zé Abílio, chegou aí o enterro dele? Se lembra? Vovô foi visitá-lo quando ele estava muito mal. Houve né? reconciliação. Vovô foi visitá-lo e ele disse: olha, Coronel, olha, Zé Abílio, ou você me leva para o cemitério ou eu lhe levo. Então, nós temos esse compromisso, ou um ou outro, né? Mas ele já estava no hospital, já estava muito doente, já perto mesmo de morrer. Mas o vovô participou. O vovô gostava dele, o vovô não tinha ódio de ninguém. Era de uma humildade fora do comum. E com o Padre Alfredo, o Padre Alfredo dizia horrores de vovô. No dia, o vovô estava na missa, olhando para ele, rezando na missa. Não, mas parece que não tinha acontecido. Curiosidade, quando o Zé Abílio chegou a se confessar com o Padre Alfredo, não? Não. Não havia isso, não. Se conversar com o Padre Moisés de Quebra-Gol, mas não, com o Padre Alfredo não confessava, não, porque o Padre Alfredo ele era malcriado.
Padre Alfredo era mal criado, entendeu? O vovô era mais manso, mas ele era mal criado. Aí o vovô evitava certos encontros para evitar polêmica, né? Mas vamos ao boa tarde do companheiro Hélio Kiza. Boa tarde, Hélio. Prazer imenso ter mais uma vez no nosso Tribuna Livre, Hélio. Queria inicialmente cumprimentar vocês, Zé Roberto, e os ouvintes aqui da Papacassa Comunitária FM, Irmênia. Papacassa não, toda vez eu digo isso. É a nossa co-irmã, Hélio. Você sabe que a comunicação em Bom Conselho está aqui presente. Bom Conselho FM, cumprimentar os ouvintes da Rádio Comunitária Bom Conselho FM. A imprensa cada vez mais unida, meu conselho. Me perdoe a gafa. Né, cumprimentar Luiz Cléber, Irmênia, nosso amigo aqui. Zé Basílio. Pires, sou da mais alta qualidade. O nosso historiador aqui, que já deu esse nome. Alfredólogo, José, Alfredólogo. José Tenório. E minha ex-professora, Dona Glorinha, que me honrou hoje com essa presença, sempre foi carinhosa comigo, né? E eu não podia, eu saí da entrevista da outra rádio e fui resolver algumas coisas no Banco do Brasil, porque é inerente também à rádio. E isso vem se arrastando há algum tempo. E era exatamente um financiamento para um transmissor transistorizado. Digital agora, né, Hélio? Já se preparando para a era digital. Parabéns, viu? Para a era digital. E aí não depende de mim a hora digital, mas o transmissor sair do valvulado para o transistorizado depende da gente, com certeza. Mas aí, quando me disseram que era a homenagem a Padre Alfredo, eu nem me preparei para o cara. Eu sei que passei. Uma passagem boa, Hélio. Até porque ele era padrinho do meu irmão, de Calbi. E esse nome que botou foi ele, né? E ele disse na época, dizia minha mãe, eu já ouvi alguém falar que na língua tupi-guarani e outras línguas aí significa outra coisa. Mas minha mãe dizia, não sei se é verdade, que o nome Calbi, ele dizia, olha minha comadre, o nome Calbi significa filho da alegria. Eu não sei se era isso mesmo. Né? E aí também passagens assim, dele chegar rezando, celebrando missa em Caldeirões e aqui mesmo, e ele dizer, olha, vocês aí vão dar dele logo a contribuição de vocês e procure dar logo que eu já estou com sono, daqui a pouco eu quero dormir. Ele fazia coisa assim. E chegar na igreja, lá, Nossa Senhora do Carmo, lá em Caldeirão dos Guedes, e ele começava a rezar, porque quando ele ia, ele almoçava, ele tinha que se matar para um almoço que ele estava na casa da minha tia, que era Maria do Carmo, que era professora municipal. Então, as pessoas ilustres que iam para lá, iam para casa da professora. Então, o Padre Alfredo, ele chegou, aí um dia, ele dizia, olha, vocês mulheres que estão aí, vocês, a mulher fazendo zoada, que a mulher gosta muito de fazer zoada, né? Vamos vender as galinhas de vocês para lá, dentro da igreja não. Quer dizer, ele era uma pessoa desse tipo. Agora era um padre culto, né? Um princípio de autoridade muito grande, e como Ismênia colocava aqui, eles divergiam politicamente, claro, era um palanque e outro, mas ele, na realidade, se respeitavam muito. E o coronel dizia, olha, eu vou para a igreja, ele contava isso lá em Recife, né? Contava aqueles jornalistas, aquelas coisas, lá no Salão Azul do Grande Hotel. Ele disse, olha, eu às vezes vou para a igreja e eu fico perto de uma pilastra que tem lá. Aí o padre fica falando, e quando ele fala, começa mal de mim, eu vou me amparando, viu? Vou me amparando na pilastra até me amparar, porque ele com aqueles óculos Ray-Ban, né? Todo com chapéu, tirava o chapéu. O padre, quando ele começa a bater em mim, falar mal de mim, me acusar e coisa, eu vou me escondendo até para não ficar fitando ele, né? Era duas pessoas astuciosas demais, né? Eu queria colocar uma questão de ordem aqui, o seguinte. Ele recebeu alguma vez o título de cidadania de Bom Conselho, cidadão de Bom Conselhense? Ele recebeu esse título, sabe dizer? Não sei. Agora eu vou falar sobre. Pode haver título cidadão pós-morte, Hélio, você como advogado? Não pode não, tem que ser. Outro não, sim, né? Só em vida, né? Só em vida. Né? Olha, a reconciliação, vou dizer só isso aqui. A reconciliação, houve um fato interessantíssimo. Primeiro, vários fatos sobre Coronel Zé Abílio e Padre Alfredo, mas foi ele pedia para pintar a igreja, estava o nome. E quando chegou na casa do Coronel Zé Abílio, quem aqui deu dinheiro, menino, foi ele e assinou. Coronel Zé Abílio de Albuquerque Ávila. Quando ele lia, ele ia agradecer no domingo. Aí ele começou a ler para Alfredo, todo mundo que ajudou. Aí ele disse, Ismênia Ávila Tenório. Aí o coronel não gostou. Foi falar com Zé Maria Pereira de Melo no outro dia. Zé Maria, você precisa dar um recado ali ao padre. Ele disse, eu servi de menino de recado. Mas Padre Alfredo e Coronel Zé Abílio, quem é que não servia? Eu vou. Aí foi. Padre Alfredo, eu queria falar com o senhor. Olhou como é que ele estava, né? Disse, diga. É um recado do Coronel Zé Abílio. Recado de quê? Ele mandou dizer que Irmênia não é viúva, não.
que ele está vivo, quem deu o dinheiro foi ele, quem assinou foi ele. E o senhor leu o nome das pimentas. Esse pudesse aquele amarelo, quem deu foi ela mesmo, porque não dá mal a ninguém não. Pronto, mas é uma coisa interessante. Agora, uma coisa que aconteceu, ele já perto de morrer, Padre Alfredo ia subindo com Pedro Sacristão de tarde para a matriz. Quando ele botou o pé no primeiro degrau, Padre Alfredo saiu rápido, não, o Coronel Zé Abílio saiu rápido, lá da casa dele, com o Tenente Raul, que o cafezinho começava às 5 horas, chegava antes, Tenente Raul. Aí disse, eu quero falar com o padre. Disse, homem, vamos falar com o padre, rapaz. Quando chegou lá, disse, eu quero falar com você, padre. Ele se virou, o cara abusado, disse, o que é que você quer? Esse eu vim lhe dizer, Padre Alfredo, que eu tenho uma virtude que pouca gente em bom conselho tem. Esse qual é a virtude que você tem que eu não conheço nenhuma? Essa é a virtude que eu tenho, viu, padre? É que faz mais de 40 anos que o senhor quer se intrigar comigo e não consegue. Eu não me intrigo nunca. Viu, Padre Alfredo? Essa conversa maléfica, você só com essa besteira. Aí subiu e tem Raul disse a mim que ele fez um ar de riso. E subiu bem ligeiro, como fosse um menino, correndo, subindo a igreja ligeiro. Que ele não existia um ódio, nem ele permitia que ninguém bom conceito tinha o direito para chegar em Zé Abílio e falar do Coronel Zé Abílio. Só quem tinha direito era ele. Aí se for contar a história, tem um delegado, ele quase dava um delegado para Alfredo. Daqui para Caldeirus, quase o delegado foi falar com o Padre Alfredo. Ele quase que ele dá um delegado para Alfredo. Pronto. Agora tem um negócio do muro. Que é... Sim, eu quero o nosso amigo Jonas nos telefonou, falar sobre quais ações, o trabalho do Padre Alfredo de ação social. Já falou? E essa famosa história do muro, que ele passou o guarda-chuva e cortou o muro lá de Luiz Pessoa, não parece que era Luiz Pessoa, e aí o muro corte dele. Isso é verdade, Zé Basílio? É verdade. Conta essa história pra gente. É verdade. Olha, esse muro, o terreno era do hospital. E fizeram o muro, né? Dividindo, separando o terreno do hospital. E aí fizeram, seu Luiz Pessoa fez o muro dele e pegou o terreno do hospital. E Padre Alfredo passou um risco assim com o bico do guarda-chuva, né, no chão, riscou e disse, esse pedaço aqui é do hospital, pertence ao hospital. E aí, mas fizeram o muro, né? Quando ele foi para Recife, aí fizeram o muro aqui, né? Quando deu no rádio, no repórter de 8 horas, não era? Naquele tempo, deu no repórter a morte de Padre Alfredo, né? Aí tinha passado a noite toda chovendo, né? Quando deu naquela hora, 8 horas da manhã, quando deu no rádio, o muro caiu. Todo mundo viu lá o muro caído, né? Uma parte do muro? Uma parte. Onde ele riscou? O pedaço onde ele riscou. Onde ele riscou caiu o pedaço. Isso é verdade. Todo mundo sabe aí. E quando ele chegou no caixão, todo mundo foi esperar ele lá, no hospital. As associações, todo mundo, ele chegou aqui umas 5 horas, 4 para 5 horas da tarde. Todo mundo foi esperar ele lá. E todo mundo com a bandeirinha preta na porta, né? Todo mundo. A senhora sabe disso, né? Aí, todo mundo lá olhando, o povo ficou assim, ó, o muro caiu. Aonde o Padre Alfredo riscou, o muro caiu. Foi uma novidade, né? Existe algum patrimônio de bom conselho, alguma rua com o nome Padre Alfredo, não? Hospital Monsenhor Alfredo. Por exemplo, hospital. Qual é a praça? A praça da Rio Branco. E o busto do Padre Alfredo na rua Barão do Rio Branco. A maior escola de Rainha Isabel, a escola de ensino médio de Almeida é Padre Alfredo Pinto Damos. E em Terezinha, a maior grande escola de Terezinha chama-se Padre Alfredo Pinto Damos. E aldeia em Águas Belas, em Saluá. Tem rua com o nome do Padre Alfredo Pinto Damos. Nessa parte não pode ter sido homenageado, não. A igreja é que devia ter canonizado ele. Porque eu vou só dizer uma coisa, você sabe o que foi que Gabriel fez? Seu Gabriel? Uma batina do Padre Alfredo que ele usava, era tanta gente atrás de alguma coisa do Padre Alfredo que ele cortou os pedacinhos de pano. Cortou, o Zé Basílio vai confirmar agora, cortou para todo mundo e fazia-se chá, fizeram chá. E se fosse, eu tivesse pegado, eu tinha feito chá também. Para ser curado. Uma batina que o Padre Alfredo usou é santo, meu filho.
Santo mesmo, santo que fez um trabalho social, João Nelson, extraordinário. Um homem que só construiu um hospital em Bom Conselho, uma pré-maternidade bem sertaneja com muitos médicos, de graça, tudo voluntário. Essa Terezinha Maia que eu falei, é uma pessoa assim como Zé Basílio, para a igreja, extraordinária. Tem muita coisa de Padre Alfredo, sabe aonde? Na igreja de Santo Antônio, na igreja de... Não, os outros dois deu. Em Rainha Isabel tem, mas eles não dão jeito nenhum. Lá é como um museu. Vamos na igreja de Rainha Isabel ver que coisa extraordinária ele fez. Foi ele que comandou tudo. Tá entendendo? Agora, a batina, quem disse foi Freizito, Padrezito. É Freizito mesmo, que eu não conheço como Padrezito, não. Ele disse ao bispo que fizeram chá de Padre Alfredo cura. É verdade que no enterro do Padre Alfredo, o Bom Conselho teve medo da invasão dos índios, alguma coisa nesse sentido, inclusive que iam pegar o caixão aqui lá para Guaxibé. Isso é verdade, Zé Basílio? Foi mesmo, foi. Porque esse documento que ele disse que se os índios quisessem, podia levar para a capela, assim, de lá, né? Não está aí no documento, isso, né? Verdade, na carta testamento. Aí, mas esses esconderam. Os índios não souberam disso, não. Porque padre Gabriel, né? Foi padre depois. Gabriel foi quem ficou com isso em mãos, aí ele prendeu, né? Aí, e a rede, que ele queria se enterrar na rede, que foi um presente que ele recebeu. Tem o nome da pessoa aí. Sim. Uma rede que... Alfredo Canuto, rede de linho do Amazonas. Uma rede de linho de Amazonas, que ele recebeu de presente desse amigo lá. Ele disse: eu quero me enterrar na rede que deram de presente para ele, né? Na casa, no caixão da Casa da Caridade. Inclusive nesse pronunciamento aqui do José Cardoso fala sobre o Rondon. Liga, Zé. E no dia do enterro dele, a rede foi e forraram lá no chão. O caixão ficou em cima da rede de linho. Quem é que tem mais alguma história sobre o Padre Alfredo? Luiz Fera, tem mais alguma história de Padre Alfredo? Mas vamos começar. Zé, são muitas as histórias e num programa de 1 hora você veja que Padre Alfredo merece muito mais do que esse o que Zé relata aí tem muito mais coisa, porque ele está se contendo ali, a gente está pressionando. Existe algum livro de Padre Alfredo? Ele está escrevendo, ele já está preparando. Zé Tenório, você como alfredólogo tem essa obrigação, viu? Mas o Padre Alfredo tem, para você ter uma ideia, em 1900 e o quê? 1950 e qualquer coisa. Eu já contei isso aqui, mas vou contar de novo, porque os ouvintes podem ser novos ouvintes. Com certeza. João Pedro de Deus tinha o cinema, Cine Teatro Rex, que é outro que merece ser... Com certeza, com certeza. E chegou, João Pedro de Deus alugou uma fita, Os Cílios da Ciência. Naquela época, em se falar em inseminação artificial era um absurdo. E para a igreja principalmente, né? Aí o Padre Alfredo começou a fazer campanha para ninguém assistir o filme Os Cílios da Ciência. Primeiro apelou para João não abriu. João Presideu não abriu. Aí apelou na igreja para todo mundo não assistir. Olha, foi uma confusão para não ir para ninguém ir para o cinema. Mas João Presideu manteve e o filme foi apresentado. Pouquíssima gente mesmo. O Padre Alfredo disse que era para ninguém ir. Eu ajudava naquela época, eu ajudava o Chiquinho a passar o filme lá na verdade. Minha mãe disse: você não vai. Aí que no caso, não ir. Moral da história. Tempos depois veio uma trupe, naquela época, hoje não é, naquela época chamava trupe, né? Artista se apresentar aqui, e João Presideu, pela programação do cinema, João Presideu não abriu o cinema para a apresentação dos artistas. Padre Alfredo fez isso em 1950 qualquer coisa. Mandou botar uma cortina na frente do Altamor, e hoje onde os fiéis ficam ali, foi apresentado o show. Padre Alfredo, por isso que eu digo que era um cidadão muito avançadíssimo. E com relação à política, ele tinha essa encrenca toda com o Zé Abílio, mas só era de boca, porque ele não, como o Zé já disse, a história diz que ele não admitia ninguém, ele podia falar de Zé Abílio, agora outras pessoas falarem não. E vamos nos despedir dos ouvintes da Rádio Comunitária e ficamos para a próxima vez. Com certeza. Obrigado, Ismênia, pela sua presença. Uma boa tarde e um bom programa.
para você. Zé Basílio, obrigado pela presença aqui no Tribuna Livre de hoje. Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria, como eu já falei, e eu estou felicíssimo do ambiente aqui, né? Todo contente, todo mundo alegre, feliz, contando uma história verídica que é necessário que todo mundo conheça, né? E eu quero também agradecer a todos os ouvintes e convidar também para o Jubileu de Ouro que vai acontecer no dia 1º de maio da Legião de Maria, 50 anos. E eu sou coordenador, por isso eu estou me metendo no meio, né? Então, obrigado a todos. Você está convidando, uma semana antes do Jubileu, 1º de maio, você vem aqui a nossa Bom Conselho para dar a programação, enfim, falar sobre a importância desse Jubileu de prata aí, com certeza. Zé, obrigado. Para terminar, o relógio da matriz de Bom Conselho, de bronze, que tantas vezes o Zé Basílio vai dar corda nele, foi comprado por Padre Alfredo Pinto Damaso em Juazeiro do Norte, terra do patriarca do Nordeste, Padre Cícero Batista. Ô Zé, o acervo de Padre Alfredo, no futuro, porque hoje já existe bem encaminhado aqui em Bom Conselho, o Museu de Bom Conselho está sendo bem encaminhado, né, a nível de prefeitura, a nível de fã. Tendo o Museu Bom Conselho organizado, tem que liberar o material de Padre Alfredo, né? Olha, eu queria, Zé Roberto, fazer um apelo aqui a meu amigo, nosso amigo Zé Basílio, que fale com o Padre Nelson, que tire aquelas coisas do Padre Alfredo, que conseguiu todo aquele patrimônio. Para Bom Conselho é um patrimônio grande, pequeno, mas grande e significativo. Fomos nós da maçonaria há mais de 10 anos, estava se deteriorando lá, se acabando. Graças a Deus, Zé Basílio me disse agora que foi tirado tudo. Você é a pessoa que é um chapéu e um barrete de Monsenhor de Padre Alfredo. Mas está guardado isso aí, né? Não, estava se acabando, as traças estavam comendo lá em cima. Digo, mas hoje foi guardado. Zé Basílio guardou, lavou. Eu tenho 8 documentos de Padre Alfredo, documento altamente significativo. Eu tenho. Eu sei que tem a máquina de datilografia escrito Padre Alfredo. Sei que quem tem faz comida. Como é que chama? Fogão. O fogão do Padre Alfredo. Tá entendendo? Quer dizer, eu acho que tire lá de cima, Zé Basílio, fale com o Padre Nelson, tire lá, não deixe acabar a traça com ele, não. Porque eu tenho 8 documentos, não dou uma igreja. Só se tiver responsabilidade, eles não criticam tanto, tem que ter responsabilidade de tomar conta das coisas do Padre Alfredo, que ali é a vida de Bom Conselho. Hélio, obrigado pela presença e a sua mensagem aos amigos de Bom Conselho. Muito obrigado, Zé Roberto, a direção da casa como um todo, né, e os ouvintes da Rádio Bom Conselho FM, Luiz Clério também, que me convidou com muita honra, e me despeço aqui e contar a última história dele. Aí, fica à vontade, roubaram a igreja, né? Aí foi lá, roubaram não, porque roubo é assalto à mão armada, furtaram, né? Aí fizeram lá um furto na igreja. Aí eu vou assistir o padre à noite, em maio, aí tá lá o Padre Alfredo. Disse, olha, eu quero avisar esse pessoal que cometeu esse negócio, que eu sou padre, mas eu tenho uma espingardinha passarinheira, viu? E quem vier aqui, vou dar um tiro de sal. Vou dar um tiro de sal, não é com chumbo não, vou dar um tiro de sal nesses irresponsáveis que estão aqui roubando a igreja. Você lembra desse negócio, padre? Quando roubaram. Uma boa tarde, muito obrigado pela presença. Pela oportunidade. Com certeza. Obrigado pela presença. Foi muito gratificante ouvir tudo isso, viu? Rememorar o passado. Na próxima sexta-feira, Zé Arnaldo levantou uma questão interessante e a gente vai debater. O Lucélio está convidado, o nosso amigo Hélio está convidado. Zé Arnaldo pediu para a gente falar um João Nelson, inclusive o João Nelson foi acólito do Padre Nelson, né? Foi o coroinha de Padre Nelson, um abraço, João Nelson. Sobre o movimento da ditadura que iniciou em 64, quais as causas de 64, o que levou a acontecer no Brasil o movimento de 64, será o grande debate da próxima sexta-feira aqui no nosso Tribuna Livre. Após o intervalo você vai ficar com Fabiana Borges, seu programa Sensibilidade. Tenham todos uma boa tarde, tchau, tchau, fiquem com Deus.